nosso programa hoje está bem especial. Vamos mostrar uma cidade de muita tradição, de muita cultura. Uma cidade que tem muita liberdade, que expressa a arte através de muitas telas, muitas histórias, pontes como a Ponte do Amor, a Ponte dos Cadeados e também uma tradição milenar, uma tradição com muita dinastia através do Napoleão III, do Luís XIV e todas as suas histórias. Vamos contar também uma Paris da cidade dos namorados, uma Paris romântica, uma Paris das luzes. Com você, o nosso programa com muitos caminhos na Rota do Turismo. Mais que elaboramos rotas, vamos de encontro ao desconhecido e assim descobrindo lindos momentos. Em Paris, fomos apresentados através do nosso guia Naldo da Guia Tour Guides, o bairro Montmartre. Um espetáculo a cada cenário. Com te, che già eri di un altro, ricordi, c'era stato un invito. Nós acabamos de subir por um trenzinho, uma espécie de trenzinho, mais ou menos uns 30 a 40 metros, para chegar até aqui, ao ponto mais alto da cidade de Paris. Lá no fundo, a gente consegue ver que Paris é totalmente plana e aqui é o único lugar mais alto. É isso, não? Exatamente. Toda Paris é plana, por isso que se usa muito bicicleta. Aqui também se usa bicicleta para trabalhar. E aqui a gente está num Montmartre, que é o Monte dos Mártires, é o nome do bairro. Vem daqui. Na época dos romanos, em Paris, teve um massacre de mártires da Igreja Católica, então aí a partir daí começou a chamar Montmartre, Monte dos Mártires. É um morro, né? E aí daqui a gente tem a vista mais bonita de Paris, de uma maneira natural, digamos, porque senão a gente pode subir na Torre Eiffel, também tem uma boa vista, mas aqui é a vista natural de Paris. E aqui do alto, olha que visão essa igreja. Esta igreja ortodoxa tem um significado muito especial de heróis. À direita, a Joana d'Arc, e na esquerda o São Luís, que trouxe a coroa de espinhos de Cristo para a França, e está em Notre Dame essa coroa de espinhos. As pessoas ficam na escada para justamente ver o pôr do sol. É uma vista realmente que compensa chegar até Paris, subir aqui ou de escada ou então pelo trenzinho ali, como a gente fez, e apreciar toda essa paisagem. Seguindo pelas ruas de pedra, deparamos com a arte em todos os cantos. Mas agora vamos de encontro ao museu mais visitado do mundo, o Museu do Louvre. Um dos pontos turísticos que marca a cidade de Paris, encanta todos os turistas pela grandiosidade, pela beleza e pela história, principalmente pela tradição, é o Museu do Louvre, que tem um espaço enorme e muita história para contar também. Começando aqui pelas pirâmides, que na verdade você me falou que são as entradas, né, do Museu do Louvre, e nós já passamos ali pela lateral, na verdade a porta lateral, que é linda, que tem muita história. Exatamente, a pirâmide é a última coisa que foi construída no Louvre aqui na década de 80, simplesmente para fazer a nova entrada, né? Então, a entrada é por baixo, subterrânea. A entrada subterrânea hoje. Até a década de 80 as entradas eram por aqui por onde a gente passou e na outra porta ao fundo. Hoje em dia é subterrânea. Naldo, o que tem de história no Museu do Louvre? Desde quando? O que marca o Museu do Louvre? O Museu do Louvre era um antigo palácio dos reis da França. Então, desde 1300, por volta de 1300, foi construído aqui
um primeiro palácio que foi destruído para construir esse que a gente vê hoje aqui. E ao longo dos anos os reis foram ampliando, por isso a gente vê a imensidão. Então não foi só um rei que foi feito, não foi construído. Foi durante todo o reinado, toda a dinastia, de monarquia, foi destruindo, foi construindo e manteve a mesma arquitetura. Exatamente, é. E aí cada rei que ia construindo ia fazendo, alongando o Louvre, né? Até a construção de Versalhes. Aí no século XVII, os reis mudaram de Paris para Versalhes, e aqui onde era o Palácio do Museu do Louvre virou o ateliê dos artistas. Eles produziam quadros, esculturas, todo tipo de arte para os reis da França. Então eles ficaram morando praticamente no Louvre, né? Então até então não era um museu, era simplesmente um palácio dos reis. Se tivesse que colocar entre os 3 maiores monumentos da cidade de Paris, um seria o Museu do Louvre. Sem dúvida. E Eiffel? Torre Eiffel, Museu do Louvre e a Notre Dame. Esses são os 3. Sem contar também que aqui a gente vai achar o famoso quadro da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, né, que é o quadro mais procurado. 80% das pessoas que vêm ao Louvre vêm exclusivamente para ver a Mona Lisa. E aí, já que estão no Louvre, eles conhecem outras coisas, né? Mas na verdade, você tem que criar um roteiro dentro do Museu do Louvre para conhecer um pouquinho de cada lugar. Exatamente, para fazer uma forma que não seja tão cansativa, que você possa ver as principais obras. Em Paris, prepare para andar, pois tudo aqui é grandioso. Atravessamos o Palácio do Museu do Louvre e tivemos uma linda visão. O rio Siena com os seus batomuches que fazem o transporte de turistas. Este passeio, sem dúvida, além de ser romântico, idealiza a vinda a Paris. Caminhar às margens do rio Siena e fazer um romântico passeio de barco. Agora estamos na Pont des Arts, que liga o Museu do Louvre e a Academia de Letras. Aqui é famosa, na verdade, a Ponte do Cadeado. Muitos turistas vêm até aqui e deixam o cadeado, e tem uma história bastante interessante também. Nosso guia vai falar para a gente por que nasceu todo esse mistério, né, das pessoas acreditarem no amor e deixar o cadeado aqui, preso. Exatamente, essa história aqui em Paris começou recente, até mais ou menos 4 anos atrás. Não era uma ponte onde as pessoas colocavam cadeados. Essa tradição vem de uma ponte em Verona, na Itália, que é a ponte que o Romeu atravessava à noite, escondido, para visitar a Julieta. Então, nessa ponte em Verona, alguém um dia teve a ideia de colocar um cadeado. Não tem mais lugar para colocar. É pequeno, tem com lantejoulas, tem decoração, são vários tamanhos, modelos. As pessoas colocam os nomes, imprimem. Então tem de todo tipo aqui. Isso tudo para expressar o amor na cidade que é a mais romântica do mundo, para expressar também a liberdade, né? Que Paris tem toda essa causa da história, da arte, da cultura. Bom, e para a gente não ficar fora também da tradição, eu trouxe meu cadeadinho, é pequenininho, mas quando se trata de amor, né, tudo vale. Então a gente vai, claro, não vai deixar passar em branco essa oportunidade, e a gente também vai colocar o nosso cadeado. Com toda a tradição, com toda a história que conta Paris, da cidade que é a mais romântica do mundo, estamos passando por mais um ponto turístico que é a Pont des Arts, ou a Ponte do Cadeado. Temos sempre a sensação de estar em outra época, por mais que nós tenhamos toda a pressa a conhecer tantos lugares. Caminhar às margens do rio Siena traz uma paz e nos enche de tranquilidade.
que na verdade dura bem pouco, porque logo logo temos que correr para outro ponto turístico. Saindo do Museu do Louvre, caminhando pela Ponte do Amor, atravessando todo o Rio Siena, magiando, chegamos até a Catedral de Notre Dame com uma história muito interessante. E símbolo, monumento, né? Quem vem a Paris tem como símbolo o monumento Notre Dame. Exatamente. Notre Dame, assim como o Louvre e a Torre Eiffel, são os 3 monumentos mais visitados de Paris e é o mais antigo de todos. A Notre Dame completou 850 anos. O início da construção foi em 1163 e durou 200 anos para terminar a construção. Ela foi cenário também do romance do Victor Hugo, né? O Corcunda de Notre Dame, o famoso Corcunda de Notre Dame, Filme. Exatamente, que cuidava dos sinos e aqui na frente ficou apaixonado pela cigana que dançava aqui na frente, a Esmeralda. Só te cortando um pouquinho e voltando. Os sinos acabaram de tocar e eles ficam lá em cima, naquela parte superior. Exatamente, nas 2 torres ali onde tem aquela parte preta. E era lá nesse local que, pelo filme, segundo o filme, o Corcunda de Notre Dame ficava. Exatamente, cuidando dos sinos e por como ele era muito feio, monstruoso, digamos assim, essa figura ela não podia aparecer para o público, né? Então, de lá de cima ele observava a Esmeralda dançando aqui. Bom, várias histórias, vários mistérios que cercam toda a cidade de Paris e toda envolvente e romântica. Agora, nosso próximo caminho é O Arco do Triunfo. Então vamos para lá e você vem com a gente no Rota do Turismo. Vai caindo a noite e também o frio, mas fomos agraciados pelo título que a cidade carrega, de Cidade Luz. À noite, com todas as luzes, lojas e a charmosa Avenida Champs-Élysées com o tradicional Arco do Triunfo. E em mais um símbolo da cidade, o nosso fotógrafo Cacá, aqui no fundo do Arco do Triunfo, né, Cacá? Na cidade de Paris e fazendo mais algumas fotos aí de casais apaixonados na cidade mais apaixonada do mundo. Então, depois da gente finalizar em Londres, agora estamos finalizando também em Paris esse nosso Trash the Dress. E mais uma vez sempre à noite, porque é inevitável, né? Paris é cidade luz e o momento melhor é esse para a gente estar trabalhando, fazendo essas fotos maravilhosas do nosso casal, Thiago e Aline. E mostrar que a gente trabalha bastante. E fazer um portfólio bem legal lá do trabalho de todo o estúdio, Cacá Fotografias, aqui em Paris, na cidade de Paris, no Arco do Triunfo. Para finalizar todo o nosso roteiro com um belo cenário ao fundo, que é a Torre Eiffel, é o símbolo da cidade de Paris. Também vou me despedir do nosso guia, que andou, fez muitos roteiros, muitos trajetos hoje com a gente. Obrigada, Guia Tour Guides. A você, Naldo, que se prontificou a andar com a gente, fazendo a maior loucura aqui com Rota do Turismo. Foi um prazer estar com vocês hoje, mostrando a Cidade Luz, né? E a gente termina na noite de Paris mostrando o monumento mais famoso, né? Iluminado, então fechamos aí com chave de ouro. Aqui a Torre Eiffel é o monumento mais famoso da França e de Paris, sobretudo. E foi construído há 125 anos atrás por uma exposição, né? Chamada Exposição Universal. E a princípio ia ser desmontada depois de 5 anos de exposta, né? Por quê? Porque era uma exposição universal, era um evento que durava 5 anos, projetos arquitetônicos do mundo todo eram montados, desmontados para fazer uma nova exposição universal. E aí ela virou o roteiro turístico, um ponto turístico e deixaram. Graças ao Gustave Eiffel, que é o construtor da torre, né, que convenceu a todos por causa daquela antena que a gente vê lá em cima, que é uma antena de rádio, e estava começando as primeiras transmissões de rádio, então devido à altura da torre, ele conseguiu fazer com que a torre ficasse, né, montada e fosse hoje o símbolo da cidade de Paris. Bom, e com certeza muitos pontos turísticos, muitos lugares ainda deixamos de conhecer. Então, para você que vem a Paris, deixe um tempinho a mais, uns 2, 3 dias, 5 dias, o nosso guia garante que tem muita coisa para se ver aqui, muita história, muitos lugares, muitas paisagens. Com tantas rotas e caminhos do turismo, mostramos hoje para você uma cidade apaixonada, uma cidade que é movida pelo coração, pela arte, pela cultura, pela diversidade e pelos muitos personagens e histórias interessantes. A cidade de Napoleão,
do Luís XIV, Napoleão III e muitas histórias interessantes. A cidade apaixonada, Paris. Agora seguimos por mais um caminho e nos encontramos em Breda. Embarque com a gente na Rota do Turismo.